Lucas 7, verso 11, a Bíblia diz o seguinte: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Durante 3 quartas-feiras, nós estivemos aqui falando e estudando sobre ressurreição. Nós estudamos as 3 ressurreições que se têm relatadas do ministério público de Jesus. Jesus aqui na terra, pelo menos que se há relatado, ele realizou 3 ressurreições. Começamos lá na primeira quarta-feira, falando sobre a ressurreição de Lázaro, de uma maneira muito especial. A Bíblia fala que Marta e Maria, irmãs de Lázaro, intercedem por ele. Jesus vai até o encontro de onde Lázaro estava enterrado, manda tirar a pedra e ordena que Lázaro venha de volta à vida, e ele ressuscita. Na semana passada nós estudamos a ressurreição da filha de Jairo, também um texto muito especial, de uma maneira maravilhosa. A Bíblia fala que Jairo, ele vai clamar por sua filha, vai interceder por sua filha, e consegue levar Jesus lá para sua casa. E quando Jesus chega lá, a filha de Jairo já havia morrido, e Jesus, ele ordena que ela volte à vida. Ele diz, na expressão no aramaico, ele diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta. E a Bíblia fala que ela ressuscita, vencendo a morte. E hoje nós vamos estudar a última ressurreição do ministério de Jesus, que curiosamente, na verdade, cronologicamente, foi a primeira. Nós falamos de trás para frente na ordem cronológica. Na verdade, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, depois a filha de Jairo, e por último, ele ressuscitou a Lázaro. Mas um texto e uma história que talvez é muito pouco estudada, tem muito pouco pregações sobre ela, é o menor trecho, literalmente, mas uma história extremamente rica, uma história que na verdade é um banquete de Deus para alimentar a nossa fé, para nos ensinar a viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas, a ressurreição que Ele tem para nós. Eu falei aqui que uma série sobre ressurreição, na verdade é uma série sobre Jesus, que lá no texto que a Bíblia fala, no Evangelho de João, sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus, ele nos ensina o que é uma ressurreição, o que é a ressurreição. Ele falando para Marta, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma série sobre ressurreição, na verdade é uma série sobre Jesus, porque se você pensar bem, Ele que é a vitória sobre a morte. A única forma que podemos vencer a morte, ou seja, a única forma que podemos ter ressurreição é em Cristo Jesus, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a vitória sobre a morte. Ressurreição não é uma coisa, um princípio, ressurreição é uma pessoa, ressurreição é Jesus. Nessas 3 quartas-feiras estivemos estudando sobre Jesus, amém?
E por último, eu quero compartilhar com vocês essa história, eu quero compartilhar dessa história, dessa passagem, que eu creio que vai abençoar muito a tua vida, em nome de Jesus. Essa história, ela tem algumas peculiaridades que não tem nas outras duas ressurreições. Aqui, na palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, é interessante que, diferente das duas primeiras ressurreições, nenhum personagem da história tem o seu nome citado. Na ressurreição de Lázaro, praticamente todos os personagens importantes foram citados. Marta e Maria, as intercessoras, Lázaro, o morto que reviveu. Na história da ressurreição da filha de Jairo, Jairo, o pai da menina que intercedeu, que teve grande parte ali na história da ressurreição, ele é citado, a sua família. Mas aqui nessa história da ressurreição da filha, do filho da viúva de Naim, do único filho dela, nem o nome da mãe, nem o nome do filho, do seu filho único, eles são citados. Aqui na história dessa ressurreição, diferente do que houve ali nas duas primeiras ressurreições, não se ouve um clamor pela ressurreição. Na ressurreição de Lázaro é muito bem claro o papel de Marta e Maria. Elas oraram, elas intercederam, elas foram até Jesus, falaram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta ainda fala, ela diz assim: mas mesmo agora, Senhor, eu sei que se o Senhor fizer algo, meu irmão pode reviver. Na ressurreição da filha de Jairo, da mesma forma, Jairo intercede, Jairo vai atrás de Jesus, ele se prostra reconhecendo que Jesus era o Messias, e ele leva Jesus até a sua casa. Mas diferente dessas duas primeiras ressurreições, que nós vemos muito clara a oração, a intercessão, a fé de Marta e Maria, a fé de Jairo, aqui na história da ressurreição do filho dessa viúva, nós não vemos nem um clamor, nós não lemos nem sobre oração, a Bíblia não fala nem se a viúva conhecia Jesus ou não, mas a impressão que se tem do texto é que nem ela, nem toda a cidade ou vilarejo de Naim conheciam a Jesus. Nós não vemos no texto sobre fé, não mostra que a mulher tinha fé. Jesus não realizou a ressurreição porque houve um clamor, porque houve fé. Aqui nessa história, diferente das duas, Jesus realiza uma ressurreição de graça. E o tema da mensagem de hoje é literalmente esse: ressurreição de graça. A Bíblia fala que Jesus ele estava andando perto de Naim, com uma multidão que o seguia. Ele tinha acabado de curar o servo ali do centurião, lá em Cafarnaum. Depois de alguns quilômetros andando, ele chega perto ali de Naim, e ele vê como que um cortejo fúnebre, literalmente carregando ali o defunto, as pessoas chorando, lamentando. E Jesus, de graça, pela graça, ele olha para a mulher, ele se compadece do seu sofrimento. Não há presença de clamor, não há presença de fé, mas tudo pela graça. Ele olha e ela diz para ela: não chores. Ele toca ali aonde estavam segurando o corpo do menino, ele diz: menino, eu te ordeno, levanta. E a Bíblia fala que ele levanta, ele diz: entrega ele a mãe, e aquela ressurreição foi realizada pela graça de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho ciência que eu recebi muitas coisas de graça, bênçãos que eu não merecia, portas que eu não bati, colheita que eu não plantei, coisas que o meu Deus, pelo seu amor, me deu pela graça.
Eu tenho a certeza que se você refletir, você vai ver muita bênção, muita vitória, muito livramento, que talvez você nem orou por eles, com certeza você não merecia, mas Deus, pelo seu grande amor, te deu de graça, pela graça. Se você concorda comigo, agradece ao Senhor aí com brado de louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Se você recebeu algo de graça, dá uma salva de palmas ao Senhor. É pelo seu grande amor, é por sua bondade. Diz assim: ressurreição de graça. Fala para o seu irmão assim, diz: ressurreição de graça. Mas eu quero compartilhar algumas lições aqui nesse texto, que eu creio que vão edificar, vão aumentar, fortalecer o teu depósito de fé, vão te aproximar daquele que é a ressurreição do Senhor Jesus, e vão te levar mais próximo do cumprimento do propósito dele na sua vida, amém? Primeira lição que fica clara nesse texto, e também nas outras ressurreições, é essa: número 1, declare a ressurreição. Declare a ressurreição. A Bíblia nos dá grande ênfase nesse princípio, e eu falei até aqui numa das mensagens sobre a importância do que você fala. Se você já reparou, é isso que nós fazemos aqui, nós falamos de diversas formas a mesma coisa, o mesmo princípio, a mesma pessoa. Jesus é sempre o centro da nossa mensagem, das nossas vidas. Mas se você quer experimentar o sobrenatural do Senhor, aprenda a declarar esse sobrenatural. Declare a ressurreição. Declarar a ressurreição significa declarar a promessa do Senhor, declarar a palavra do Senhor. Todas as 3 ressurreições, Jesus realizou declarando a ressurreição. Na sua própria ressurreição, antes de ser entregue, Jesus declarou várias vezes a sua própria ressurreição. Por várias vezes nos evangelhos se relatam que Jesus dizia: é necessário que o filho do homem seja entregue, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Declare a ressurreição, declare as promessas do Senhor, declare a palavra do Senhor. O seu futuro, sim, é determinado por suas próprias palavras. Tiago nos ensina que a língua é como o leme do navio, que determina a direção na qual o navio vai percorrer. As suas palavras determinam a direção na qual você vai seguir. Declare a palavra de Deus. Não declare a situação, não declare o que o inimigo diz, não declare o que os problemas estão dizendo, ou o que as próprias pessoas estão dizendo aí fora. Declare a palavra de Deus, declare ressurreição, declare as promessas do Senhor sobre a sua vida. Romanos, no capítulo 10, nos ensina que salvação vem através da confissão dos lábios. No livro de Provérbios nos ensina que morte e vida estão no poder da língua. Se você quer experimentar ressurreição na tua vida, você precisa aprender a importância de declarar a palavra do Senhor, de falar as promessas do Senhor. Declare ressurreição. Fale a palavra do Senhor em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo aqui com esse texto: a sua vitória ou as suas vitórias mostram ao mundo que o Senhor é Deus. A sua vitória ou as suas vitórias são um mostruário para o mundo que o Senhor, Ele é Deus. Eu vejo isso no texto. Pessoas que não conheciam o Senhor, pessoas que a Bíblia faz questão de falar que elas não apresentaram fé, elas não clamaram. Quando Jesus vem pela graça e traz aquela ressurreição, a Bíblia fala que todos ficam maravilhados.
Todos ficam perplexos. Eles começam a dizer: um profeta veio aqui sobre Naim. Deus respondeu o clamor do povo. Deus se lembrou do povo. O agir de Deus em nossas vidas mostram para o mundo aí fora que o Senhor, Ele é Deus. Deus tem um propósito para cada adversidade que nós enfrentamos. Esse propósito é sim para nos abençoar, para te abençoar, porque Ele te ama. Mas o propósito de Deus é muito maior do que só você. O propósito de Deus para cada adversidade que você passa, e portanto para cada vitória que você experimenta, não é só te abençoar, mas é mostrar para outros que Ele é Deus, mas é abençoar outros através da sua própria bênção, através da ressurreição daquele menino, do único filho daquela mulher viúva. A Bíblia fala que uma cidade inteira começou a glorificar o Senhor. Uma cidade inteira foi abençoada através daquela vitória, e não só isso. A fama e o testemunho daquele milagre percorre por toda a Judéia e praticamente por toda a nação de Israel. Deus quer sim, através das suas vitórias, trazer vitórias a outros. Deus quer sim, através do seu milagre, fazer milagres na vida de outros. Esse princípio é muito explorado em toda a palavra de Deus. E é uma lição a cada um de nós. Aquelas pessoas glorificaram ao Senhor por causa de um milagre realizado, de uma ressurreição realizada. As suas vitórias serão usadas pelo Senhor para trazer pessoas até Ele, para que o perdido e o necessitado possam receber dele como você o recebeu. Preste bem atenção, as suas vitórias, portanto, as suas adversidades. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de oposição e dificuldades que atraem as pessoas a Jesus, ou que levam as pessoas até o Senhor, mas sim a maneira que você enfrenta as suas adversidades e prevalece sobre elas. Na primeira vez que Moisés se encontra com o Senhor, a Bíblia fala que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, e ele aproxima ali do monte de Deus, o monte Horebe, e tem uma experiência um tanto inusitada. Ele vê um arbusto do deserto, uma sarça, que estava pegando fogo, mas a Bíblia fala que a sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. Ele diz: isso é impressionante, eu tenho que chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Depois Deus fala para Moisés que aquela sarça era uma representação do povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Eles estavam lá no Egito, sofrendo com a escravidão, já faziam 400 anos. E a Bíblia fala que apesar de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor, ao invés do povo diminuir, o povo só crescia. Apesar da dificuldade, ao invés de tornarem mais fracos, enfraquecer, a Bíblia fala que o povo se fortalecia, a tal ponto que Faraó ficava intimidado. E é essa mensagem que Deus fala para Moisés: apesar do fogo, apesar do Egito, o meu povo não é consumido, o meu povo permanece de pé. Mas esse detalhe no texto fala muito comigo. Moisés disse, gente, que impressionante. Na Nova Versão Internacional literalmente fala assim: eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo. Por muito tempo, como sacerdote do Senhor, eu pensava que eu deveria mostrar para as pessoas que a vida cristã era como que uma vida perfeita, sem problemas.
com ausência de dificuldades. Eu achava que isso que ia atrair a pessoa para Jesus. Mas isso é algo falso e até utópico, porque Deus jamais prometeu que a vida cristã nós não teríamos problema. Deus jamais prometeu a ausência de dificuldades. O que Ele nos prometeu foi vitória sobre toda e qualquer dificuldade, vitória sobre todo e qualquer problema. Mas Ele mesmo nos ensina que no mundo teremos o quê? Aflições. Mas tenha bom ânimo, levanta a sua cabeça, eu venci o quê? O mundo. O que atraiu Moisés ali para a manifestação da presença, não foi a ausência de problemas, mas foi que apesar dos problemas, a sarça permanecia firme. O que atraiu aquele povo ao Senhor, não foi que aquela viúva não teve problemas, foi a ressurreição do Senhor na vida dela. Paulo nos ensina isso lá no livro de 2 Coríntios 2, verso 14, ele diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em triunfo, e por meio de nós exala a fragrância do quê? Do seu conhecimento. É o agir de Deus na sua vida, é o triunfo de Deus na tua vida, que exala para o mundo aí fora o perfume de Cristo, em nome de Jesus. É a vitória do Senhor na tua vida, que exala o conhecimento de Cristo aí fora, em nome de Jesus. Algo que eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, lembrando do que aconteceu na vida de Elias. Uma história longa, eu quero só citar alguns pontos dela. A Bíblia fala que Elias enfrentou 850 profetas pagãos do diabo e fez um desafio: o Deus que fizer descer fogo dos céus, Ele é o verdadeiro Deus. Lá no Monte Carmelo fez o altar ali, cada um fez o seu. Tinha um tanto de profeta de Azerá, tinha um tanto de profetas de Baal. E a Bíblia fala que Elias até deixou eles irem na frente, mas não conseguiram descer fogo dos céus. A Bíblia fala que quando Elias vai, ele restaura o altar do Senhor, e o que acontece? Deus faz descer fogo dos céus, de uma maneira tão impressionante, de uma maneira tão poderosa, que a Bíblia fala que todos, sem exceção, crentes e não crentes, judeus e não judeus, profetas de Deus e profetas do diabo, anjos ou demônios, todos se curvaram, todos colocaram joelhos em terra e declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei qual o tipo de adversidade que você está passando, eu não sei qual o nível de problema que você está passando, mas Deus vai agir de uma maneira tão poderosa, de uma maneira até absurda, que todos que olharem para você, incluindo você, seus familiares, crentes e não crentes, cristãos ou ateus, aqueles que te amam ou não, anjos ou demônios, através da sua vida vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Terceira lição que eu aprendo com esse texto, parece clichê, mas é uma verdade extremamente poderosa. Terceira lição: Jesus te ama. Fala para o teu irmão, diz: Jesus te ama. Todo mundo precisa ouvir isso. Fala para 3 pessoas, diz: Jesus te ama. Presta bem atenção aqui. Como eu falei, não houve clamor, não havia fé, provavelmente eles nem conheciam ao Senhor, mas a Bíblia fala que Jesus olhou para ela, Jesus se compadeceu com ela. Ser mulher naquela sociedade já tinha muitas dificuldades, ser viúva então, era uma mulher extremamente marginalizada, não tinha como se prover. A lei de Moisés dava uma proteção para as viúvas, mas ali naquela sociedade, naquele contexto, ela era o retrato do abandono. Não abandono por homens, mas abandono por Deus.
Não só isso, a Bíblia fala que o seu único filho, dizem os estudiosos que ele não era muito jovem, provavelmente já teria ali entre os 20 e 40 anos. Naquela época, a única chance dela ter uma provisão, ter um mantimento, era através do filho. Marido morto, agora seu único filho morto, significaria que ela não tinha futuro. Estava fadada ao sofrimento, estava fadada a depender de outros. Não tinha esperança para si. Mas a Bíblia fala que Jesus olhou para ela, porque Ele a amou, Ele teve misericórdia dela, porque Ele a amou. A Bíblia fala que Deus trouxe ressurreição para o seu filho, para o seu único filho. Que essa verdade nunca se torne comum para você, no sentido que você desvalorize esse princípio, que você não se acostume em ouvir isso, que isso seja sempre uma verdade viva no seu coração. Jesus te ama, Deus te ama, porque Ele te ama. A Bíblia fala que Ele quer atender o desejo do seu coração, porque Ele te ama. A Bíblia fala que Ele quer que a sua alegria seja completa, porque Ele te ama. A Bíblia fala que Ele se preocupa até com a sua afeição. Quando Ele chega ali para Caim, Ele pergunta para Caim por que o semblante dele tinha caído. Deus se preocupa até com o seu semblante, porque Ele te ama muito, com um amor perfeito, com um amor incondicional. A Bíblia não fala se essa mulher era correta ou não era, se ela era justa ou injusta, se ela era judia ou não era. Sabe por quê? Em se tratando de amor de Deus, é irrelevante o que você é, o que você fez, porque não tem nada que você faça que leve Jesus a te amar menos. Ele é amor e Ele te ama. O amor dele, segundo a palavra, ele é incondicional. Ele sabe o que você fez e o que vai fazer, os erros que cometeu e os que ainda vai cometer, e mesmo assim Ele te ama. Um retrato de Judas, para mim, exemplifica esse princípio. Jesus era o Deus encarnado, Ele sabia que Judas iria trair ou não sabia? E a Bíblia fala que mesmo assim Ele o amou até o fim, até aquele camarada traído, até não ter mais jeito. Jesus o amou. Ele nos ama. Jesus te ama. A Bíblia fala que na lei de Moisés não era permitido alguém tocar, um ser vivo tocar defunto, caixão, porque ele se tornaria impuro. Ele teria que passar por uma série de ritos e exigências da lei para sacrificar animais, se recluir do convívio social por um tempo para se purificar. A Bíblia não só fala que aquela mulher estava destinada, a Bíblia nos apresenta ao sofrimento, a uma vida sem ter provisão, a uma vida extremamente difícil, como a Bíblia mostra Jesus se arriscando por ela, por amor, se arriscando se tornar impuro. Interessante que o texto não coloca o nome dela, como eu falei. Nas outras ressurreições sim, mas aqui o nome da viúva, ele não é revelado. Sabe por quê? Eu creio porque se fosse citado o nome dela, se ela se chamasse Maria, seria a história da Maria. Se fosse Joana, seria a história da Joana. Mas aqui é uma mensagem para nós. Aquela história é a minha e a sua. Como aquela mulher, eu e você estávamos destinados à morte e ao inferno. Estávamos presos no pecado, nas nossas transgressões e nas suas consequências. Não tínhamos fé, nem conhecíamos a Deus. Mas a Bíblia fala que mesmo assim, Deus nos amou de tal maneira. E Ele se fez carne, e Ele não só se arriscou, como Ele sofreu por nós.
Ele pagou o preço que eu e você deveria pagar, Ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer, e morreu morte de cruz, para que como Ele, eu e você, pudéssemos vencer a morte e o inferno, de uma vez por todas, através do seu amor, do seu sacrifício, eu e você vencemos a morte, e temos ressurreição. Quarta e última lição: muitas vezes, Deus dá a ressurreição de graça. Muitas vezes Deus faz de graça. Eu sou um pregador de fé, eu creio que a fé move a mão de Deus. Devemos ensinar, devemos fazer o possível para fortalecer a nossa fé e a fé do próximo. Mas ainda que Deus haja pela fé, Deus não é limitado pela ausência da fé. Ainda que a fé mova a mão de Deus, Deus não é limitado pela falta da mesma. A Bíblia não fala que, como nas duas ressurreições, essa mulher teve fé, provavelmente nem conhecia o Senhor, mas ela fez um milagre, Ele fez um milagre, e Ele fez de graça, e Ele fez pela graça. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus está fortalecendo a tua fé. Em nome de Jesus, você vai ver os frutos da sua fé. Mas eu creio que esse texto fala para aqueles momentos que você sente sem fé, que você sente sem esperança, quando você sente distante do agir de Deus, ou do que é necessário para que Deus haja na sua vida. Para aqueles que se sentem sem fé, ou para aqueles momentos que você se sente sem fé, meu irmão, existe a graça de Deus, existe o amor do Senhor. Quando você acha que não tem força para orar, quando você acha que não tem força para crer, a ressurreição do filho da viúva de Naim nos prega isso. A Bíblia fala que Deus olhou para ela com tanto amor que se compadeceu. Deus olha para você com amor nessa noite, e Ele se compadece com a sua causa. Não é porque você merece, mas pela graça do Senhor, Ele faz o seu milagre acontecer. Eu creio que a fé move a mão de Deus, que devemos buscar para achar, bater na porta para abrir. Mas naqueles momentos que você sente sem fé, Ele te ama tanto, que Ele vai te dar colheitas que você não plantou, Ele vai abrir portas que você não bateu, Ele vai responder pedidos que você nem pediu, porque Ele te ama, e Ele quer o melhor para você. Ele vai cumprir a palavra na sua vida, pela graça, de graça, em nome de Jesus.